Em nosso estudo de hoje, a lição 18 do livro Justiça Divina, que tem por título Sabes Disso? Essas doces crianças que observas com sublime enternecimento são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito, adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais, e formaste semelhantes maravilhas que te nasceram por esperança em flor. Sentindo-as por aves frágeis à busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades do carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, preservando-lhe a existência, noites de dolorosa vigília quando a enfermidade aparece, alimento, agasalho, escola, responsabilidade e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes impostos de reconhecimento ou exigir que se convertam em fantoches de teus caprichos. Ver-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representam em verdade todo o triunfo que ambicionas. E um dia, dobrado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder na mesma reserva de confiança e ternura, com uma alegria misturada de pranto. São meus filhos. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com o estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina infinito no lar divino da criação. Isso é o que emociona a gente, né? Emociona porque Emmanuel leva a lição toda fazendo a comparação da renúncia e do amor que os pais, e principalmente a mãe, porque o maior expressão de amor que tem na Terra é o amor de mãe. Então Emmanuel compara esse amor de pai e de mãe com o amor divino, o amor do Pai por cada um de nós, por cada uma de suas criaturas. Mas a gente vai aprofundar esse texto aqui do Emmanuel, lembrando que quando a gente pega aquela criatura no nosso colo, e que normalmente a primeira coisa que a gente fica olhando são a característica genética, com quem se parece mais, com a mãe ou com o pai, a gente muitas das vezes despreza o fato de que ali tem um espírito imortal e que, como diz lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no texto 9 de Santo Agostinho, Ingratidão dos Filhos, ele fala assim: espíritas, compreendei agora o grande papel do universo. Compreendei que quando produzis o corpo, o espírito que nele encarna vem do espaço para progredir, e toda a vossa missão consiste em fazer o máximo possível para aproximar esse espírito de Deus, dos valores divinos. Quando a gente vai encontrar lá no Evangelho de João, a conversa de João, de Jesus com Nicodemos, fariseu, senador, o que acontece? A gente vai ver também isso. Nicodemos ia fazer a pergunta, Jesus se antecipa na resposta. Em verdade vos digo que é preciso nascer de novo. Nicodemos deve ter tomado um susto, vira para o pai e fala de novo: olha, mas como é que pode o espírito, a pessoa já idosa, voltar ao ventre materno? É verdade vos digo que é preciso nascer da água e do espírito. A água era sinônimo de matéria, por isso que, para corrigir qualquer dúvida, logo em seguida ele reforça: o que nasce da carne é carne, da água é água, o que nasce do espírito é espírito. Quer dizer, é preciso nascer da água e do espírito. A água definitivamente não é água de batismo, como muita gente interpreta, não. É o retorno à vida material, porquanto a gente não consegue pensar em nenhuma forma humana
que não tenha renascido da água, seja líquido amniótico, seja dentro dos ovos ou no seio do mar mesmo. Mas quando aquele espírito vem até a gente, ele traz os seus impulsos e ele vai viver aquele momento de, ainda que chama de perturbação, porque não tem ainda autonomia, independência. Ele vai viver aquele momento enquanto os órgãos se desenvolvem. Quando os órgãos terminam de se desenvolver, que chega na parte da adolescência, aí ele começa a mostrar realmente quem ele é, o que ele veio para fazer, as missões que ele tem para cumprir, e muitas das vezes vão tomar caminhos errados. E eu vi muitas mães falando, que saudade de quando eu era criança, que dormia comigo, que eu podia cuidar assim, assado. Quando virou adolescente, quando virou adulto, tomou essa independência toda e começou a fazer um monte de coisa que desagradou o pai e a mãe, porque, como diz o penúltimo parágrafo desse texto de hoje, em muitas situações a gente acaba querendo escravizar os próprios filhos aos nossos caprichos. E é um desafio muito grande a gente deixar com que ele que ele viva também, apenas procurando guiá-lo na senda de ser um homem de bem. Mas respeitar as escolhas que ele tem, principalmente as escolhas com relação à profissão, ao que vai estudar, ao que vai se dedicar e também aos relacionamentos que vai ter agora daqui para frente. Mas quando toma caminhos errados, a gente, mesmo debaixo de lágrimas, debaixo de muito sacrifício, a gente vai ficar sempre procurando ajudar, porque é uma missão dada pelo Pai para cada um de nós. Então, a consciência não fica tranquila, a consciência, voltando ao texto do capítulo 14 do Evangelho, do texto 9, Ingratidão dos Filhos, o Santo Agostinho fala assim, que não vai ser cobrado para a educação dos filhos o saber da terra, basta que a gente comece a observar desde cedo as mínimas tendências dos nossos filhos e procurar corrigir aquelas que estão muito mergulhadas no egoísmo, na vaidade, no orgulho, que estão contrárias ao Evangelho de Jesus, e ele até usa o termo como aquela pessoa, o bom jardineiro que vai cortando as árvores, modelando as árvores. A gente vai fazendo isso com o processo da educação. Por isso que a educação dá trabalho. Mas ele fala para a gente que se a gente falhar nessa tarefa, uma das punições que a gente pode estar recebendo é de encontrar daqui a pouco esse espírito que foi nosso filho numa região de sofrimento, sombria no plano espiritual, e a gente saber que dependia da gente a gente poder mudar esse quadro, e acabou falhando na nossa missão. Então, a gente vai ficar aqui torturado pelo remorso, pedindo a Deus novas oportunidades para reparar a falta cometida. Mas enquanto estiver a nosso alcance fazer qualquer coisa, mesmo que eles já estejam na fase adulta e até mesmo na senilidade, como já observei algumas vezes, mães, pais com mais de 80 anos, cuidando dos seus filhos com mais de 60 anos. E para o pai e para a mãe serão sempre bebês. E é interessante isso, né? Porque eu olho para minhas filhas hoje e volta e meia eu faço uma comparação disso com elas. Eu falo, poxa, ontem estava aqui no braço, aquele corpinho desse tamaninho, aquele bebezinho dormindo em cima de mim, e agora está aí, né, buscando a vida. O Emmanuel termina o texto fazendo a comparação, gente. É a mesma coisa o amor de Deus com relação a gente, com uma diferença. Muitas das vezes a gente quer escravizar os nossos filhos aos nossos pontos de vista, e o Pai não. O Pai nos dá o livre-arbítrio, mas também nos dá a possibilidade até da gente esgotar todas as formas de sofrimento, se a gente quiser conhecer essas formas sombrias de sofrimento. Mas ele está sempre falando, venha a mim, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Está sempre oferecendo novas oportunidades, e não existe alma alguma que tenha sido criada pelo Pai que não vai chegar à perfeição um dia. Como isso vai acontecer, vai de acordo com o amor, com a misericórdia, e com o carinho mesmo do Pai, o tempo todo matriculando a gente nessas escolas da experiência para o nosso próprio aprendizado. Mas a comparação, ela é sempre maravilhosa, é sempre bom a gente lembrar que a gente tem um Pai que cuida de todas as maneiras de cada um de nós. Que
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. A gente agradece mais uma vez a Emmanuel pela reflexão.